Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Professores da rede municipal de ensino fazem protesto na região central de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanhou o ato e tem mais informações. Mariana, cerca de 12 mil manifestantes, de acordo com o Sindicato dos Professores, saíram da Avenida Paulista por volta das 3 horas da tarde, bloquearam o trânsito da avenida, desceram a Consolação e agora chegam aqui ao viaduto do Chá, bem em frente à Prefeitura. Eles querem ser recebidos por representantes da Prefeitura. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 5 mil educadores que participam deste protesto. Mesmo depois que a Prefeitura anunciou na semana passada um reajuste de 15% para quem recebe o piso salarial. Segundo o sindicato, isso não é o suficiente. Por isso agora eles pretendem continuar a greve por tempo indeterminado e que já dura 21 dias. Mariana. Obrigada, Sabrina. E 9 carros são incendiados na Delegacia de Polícia do Jardim Noêmia, na zona leste de São Paulo. O ataque aconteceu ontem por volta das 11 da noite. 3 criminosos, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, atearam fogo aos veículos e fugiram. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas em cerca de 20 minutos. Ninguém ficou ferido, mas o fogo destruiu todos os carros apreendidos pela polícia, que estavam estacionados na calçada em frente ao distrito policial. Uma parede da delegacia foi atingida e ficou queimada. No momento do ataque, 2 policiais estavam no local. E em Cidade Ademar, na Zona Sul, um ônibus foi incendiado por pelo menos 20 pessoas mascaradas, segundo a Polícia Militar. O fogo foi extinto em meia hora e não chegou a consumir toda a estrutura do veículo. O cobrador escapou por pouco, fugiu entre as chamas e ficou com as roupas queimadas. Ninguém foi preso até o momento. E vamos agora com as informações do trânsito. São Paulo tem 110 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Avenida Paulista, que foi palco, como dissemos agora há pouco, de um protesto hoje à tarde. O trânsito está bastante carregado, tanto no sentido Consolação quanto no sentido Paraíso. Agora a ligação leste-oeste. Há muitos carros para quem vai no sentido centro e também para quem segue rumo à Zona Leste. Mas apesar de carregado, o motorista consegue andar. Agora vamos para a Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Há muitos carros na via, mas o trânsito até que flui bem. Agora a ponte Eusébio Matoso, perto do Shopping Eldorado. À direita, para quem segue para Rebouças, praticamente não há trânsito. Já à esquerda, para quem vai na direção da Marginal Pinheiros, já há congestionamentos. Agora a Avenida dos Bandeirantes, ali quase chegando na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Por enquanto, o trânsito flui bem na via. E entra no segundo dia o julgamento do ex-cirurgião plástico Fará Jorge Fará. Ele é acusado de matar e esquartejar a paciente e amante Maria do Carmo Alves em 2003, dentro do seu consultório em São Paulo. Hoje serão ouvidos depoimentos das testemunhas de defesa. Após ter sido adiado por 5 vezes, o julgamento acontece no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital. O júri é composto por 5 mulheres e 2 homens. No primeiro dia foram ouvidas 7 testemunhas, sendo 6 de acusação e 1 de defesa. O então médico, hoje com 64 anos, era solteiro na época do crime e a vítima estava casada. O marido de Maria foi a última testemunha a depor. Em 2008, Fará foi condenado a 13 anos de prisão, mas o julgamento foi anulado. Laudos da defesa atestavam que o ex-médico tinha compreensão parcial de seus atos no momento da ação. E cresce o número de participações da população no serviço de web denúncia do estado de São Paulo. Implantado há 5 meses, o Web Denúncia, que são as denúncias relacionadas a crimes feitas pela internet, já é responsável por 27% do total de denúncias feitas à Polícia Militar. Aqui, nesta sala, funciona também o serviço de 181, que são as denúncias feitas pelo telefone. Os serviços são complementares, com a diferença que pelo Web Denúncia, o denunciante pode ser recompensado. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin anunciou a recompensa
recompensa por informações que ajudem na prisão e resolução de casos, que pode chegar até R$50 mil. E ainda nos próximos dias deve fazer a entrega das 2 primeiras recompensas pela solução de crimes de latrocínio, cada uma no valor de R$5 mil. Além da riqueza de detalhes que a pessoa pode fornecer preenchendo os formulários na internet, um outro diferencial do Web Denúncia é o envio de arquivos, que podem ser incluídos no preenchimento do formulário, como fotos e vídeos que ajudem a polícia a localizar os criminosos. Quem for recompensado pela informação prestada não precisa se identificar e tem um prazo de até 6 meses para fazer o saque, que é feito através de um cartão virtual. O site do Web Denúncia é webdenuncia.org.br. E ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai tomar posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no lugar de Marco Aurélio Mello. A cerimônia acontece às 7h. Toffoli comandará a Justiça Eleitoral durante a campanha às eleições de outubro deste ano e terá como vice-presidente o ministro do STF, Gilmar Mendes. Nível do sistema Cantareira segue caindo e chega a 8,6%. Só neste mês, o reservatório perdeu 1,9% de sua capacidade. Nas primeiras 2 semanas, choveu apenas 0,6 milímetros na região. Diante da falta de chuvas nos últimos meses, o governo paulista decidiu antecipar o uso da água acumulada no fundo da Cantareira, o chamado volume morto. Segundo a companhia, essa água poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses. O governador Geraldo Alckmin disse que a reserva começará a ser utilizada pela Sabesp na próxima quinta-feira. Segundo ele, a água é perfeita. E diante das constantes quedas no volume de água no sistema Cantareira, a Sabesp e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estão estimulando os estabelecimentos a reduzirem o consumo de água. Com o medo cada vez maior de que falte água na cidade de São Paulo, o comércio tem se mobilizado para tentar evitar que isso aconteça. Nós estamos em um bar no bairro da Consolação e eu converso com a dona desse bar, a Lilian. O que foi feito aqui, Lilian, para tentar evitar que isso aconteça? Olha, a gente sabe que é uma situação desesperadora, então todo mundo tem que correr e pensar muito e rapidamente o que fazer. O que a gente fez? Em primeiro lugar, essa história de ficar lavando passeio, calçada, lavar chão, isso tudo agora é feito muito reduzidamente, usando baldes e tentar o mínimo possível usar a água. Outra coisa que a gente fez foi os redutores de descarga. Então, antigamente as pessoas, aquela descarga, você sabe, consome muita água. A gente usa agora um que tem 3 e 6 litros. Então, para o número 2, para o número 1. E fizemos também uma coisa muito bacana, que foi uma ação com os funcionários que trabalham ligados diretamente com a água, ou seja, o pessoal da limpeza e o pessoal da cozinha. Se a gente conseguir reduzir a conta de água, todo o valor que foi reduzido, digamos, baixou R$200, esse dinheiro vai ser pego e vai ser distribuído entre o staff que ajudou, contribuiu para que essa água fosse reduzida. E a semana segue típica de outono, noites frias e tardes ensolaradas. Hoje a máxima chegou aos 25 graus e com o sol forte fez até um pouco de calor. Mas agora à noite as temperaturas voltam a cair. Vamos ver como fica o tempo amanhã? O tempo continua firme e ensolarado nesta quarta-feira na maior parte do estado. A passagem de uma frente fria fraca pelo oceano favorece a formação de muitas nuvens ao longo do dia no oeste e sul paulistas. Mas o sol ainda aparece e não chove nessas regiões. Máxima de 26 graus em Presidente Prudente e de 27 em Presidente Bernardes. Na região de Bauru, mínima de 16 e máxima também de 27 graus. Aqui na capital, o sol predomina, a umidade do ar fica baixa durante a tarde e o tempo segue firme. A sensação ainda é de frio ao amanhecer. Amanhã, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na quinta-feira, a máxima sobe para 26 e na sexta, a nebulosidade aumenta e a máxima prevista fica em torno dos 25 graus. Para impedir contratempos em viagens, agências de turismo investem na contratação de um profissional qualificado. É o personal travel, que muitas vezes até acompanha o cliente na viagem. Você já teve algum problema na hora de viajar? Nós fomos para Paris, a gente perdeu o avião. A gente foi num hotelzinho no centro da cidade lá, que o pessoal fica hospedado mesmo, e eu achei que aí valeu. Eu acho que esse foi um grande imprevisto, mas na hora estressou muito, até choramos.
E que tal um profissional para planejar, acompanhar sua viagem, prestar atendimento personalizado e resolver esses imprevistos? Foi isso que a Inês fez. Ganhou uma viagem das filhas e realizou um cruzeiro do Rio de Janeiro até a Europa com uma amiga. Durante 28 dias, conheceu vários países e voltou de avião, tudo acompanhada por um personal travel. Se dá um problema, você tem a quem recorrer. Tá? De qualquer forma, você sabe que tem alguém ali para te apoiar. Nós chegamos, a nossa reserva tinha caído, né? Porque não fizemos o pagamento antecipadamente, e ele se predispôs a resolver imediatamente. Então, ele fechou outro hotel com valor inclusive abaixo do que nós tínhamos, né, no nosso pacote. E foi muito bom, ele deu uma força muito grande. Um personal travel pode até viajar com algum cliente caso ele queira, mas na maioria das vezes o mais importante não é a presença dele, e sim como a viagem foi planejada. Toda a formulação da viagem, desde a documentação necessária, visto, até tudo que o cliente pensa de fazer essa viagem, então nós organizamos. Contratamos todos os serviços, desde a parte aérea, todos os serviços locais, os ingressos para show. Regina também é personal travel. Profissional atenciosa, ela diz ser natural cuidar de cada detalhe da viagem. Gosto de montar a viagem para o cliente, então de entender o que ele quer e sugerir um roteiro. E aí você vai formulando o roteiro de uma forma tão completa que você, sem perceber, você se transformou num personal travel. E você, contrataria um profissional desses? Se valer a pena o custo-benefício, né? Seria legal, até para as pessoas que já têm mais idade, né? Não quer se preocupar muito com isso. Não haveria necessidade, não, porque hoje o mundo está globalizado, todo mundo se entende. Eu acho que é sempre um custo a mais que você poderia aproveitar de outra forma. Além dos custos normais da viagem, como passagem e estadia, o personal travel cobra, em média, uma diária que pode variar entre R$ 600 e R$ 1.500. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.